Uma vez a gente entrou num elevador de um prédio, assim, aleatório, aí a minha filha viu o botão, assim, PO, né? Aqueles números e o PO. Pai, o que é esse PO? Já vem me perguntando. Eu falei, PO deve ser porta, né? Porque é aquele botão que quando a gente aperta, a porta abre. Só que eu não fiquei satisfeito com essa resposta, porque eu estava só no achismo. Eu não estava cravando. De fato. Aí eu anotei o número da fábrica de elevador, que sempre vem, né? O endereço. Falei, vou ligar lá. Aí... Esse cara é demais, velho. Aí eu liguei. Maravilhoso, velho. Falei, eu entrei no elevador de vocês, tinha um botão PO. O que quer dizer esse PO? Aí o cara, assim, imediatamente, com uma coisa mais normal do mundo, falou, push to open. Falei, push to open? E ele tava esperando 3 anos pra alguém ligar pra ele. Não, mas então por que o térreo é T, né? Tinha que ser em inglês também. Né? O PO é push to open. Push to open. Senhoras e senhores, esse é um dos achismos mais esperados de todos os tempos, porque eu estou aqui com o cara que incentivou esse programa a acontecer. Sério isso? Tu não fazia ideia. Você fala isso pra todo mundo? O começo eu falo pra todo mundo, tá. mas essa parte não. Não, o achismo mais esperado de todos os tempos, eu falo pra todos, pra galera olhar e falar assim, pô, então eu quero assistir. Claro. Mas esse, de fato, eu tô jogando uma realidade. O primeiro livro que eu li completo foi o Guia dos Curiosos. Acho que muita gente já passou por isso, falando pra você. Eu não sei se isso daqui é uma coisa tão especial pra você, porque você é um cara que escreveu esse almanaque, né, de curiosidades, e muita molecada leu nos anos 90, e eu fui um desses moleques. Só que eu virei um ávido colecionador de curiosidades que Vossa Senhoria escrevia. E você lançou o primeiro Guia dos Curiosos, depois o de esportes, depois as outras edições, e eu fui acumulando. O que é o Projeto Achismos? O Projeto Achismos, só pra te contar. Toda semana eu trago aqui nesse sofá pessoas que não tem nada a ver com a minha vida. Mas assim, pedreiro... tem a ver, mas eu não sei como é que é a vida do pedreiro, eu não sei como é que é a vida de uma faxineira, eu não sei como é que é a vida de um deputado federal, eu não sei como é que é a vida, sei lá, de um policial. E aí, o meu projeto é de curiosidades. Eu só fico perguntando as coisas que eu acho que as pessoas têm vontade de perguntar, coisas inúteis, e essas pessoas, elas respondem com muita vontade. E esse projeto hoje, pô, graças a Deus, aí, quantos milhões tem já no 4.300.000 inscritos? Tem muita gente que tem essa sede por curiosidade que você percebeu nos anos 90. E eu queria começar com essa pergunta. Como que você fez isso? Por que você olhou e falou, cara, eu sou muito curioso, eu preciso passar isso para todo mundo? Da onde veio essa fórmula de sucesso que você não fazia ideia? Bom, na verdade foi uma conjunção de fatores. Eu sou jornalista formado e todo jornalista precisa ter um pouquinho desse olhar curioso. E eu, na época que eu comecei a ter ideia, trabalhava em revista. E revista é uma coisa complicada, né? Porque você tem que falar de um assunto que já foi explorado por todo mundo. O jornal já deu, a televisão já falou, o rádio então já mudou de assunto. E a revista tem que chegar de um jeito ainda quente, diferente, né? E aí eu comecei a usar a curiosidade nas minhas reportagens. E então, assim, eu fui fazer uma reportagem sobre atendimento bancário. Numa época que não existia home banking, phone banking, né? Você tinha que ir na fila mesmo do banco. Sim. E eu peguei, fui para o centro da cidade, lá no coração financeiro de São Paulo, e fui numa agência do Banespa, né? Que hoje já não existe mais, mas peguei a maior fila que eu consegui. E eu demorei 2 horas e 10 minutos para ser atendido. E eu falei, puxa vida, se uma lesma tivesse feito esse percurso, ela ia muito mais rápido, né? Porque eu fiquei na fila pensando ali o que escrever. Cheguei na redação, fui pesquisar a velocidade de uma lesma e tal, e aí eu escrevi a abertura da minha matéria assim. E os meus chefes amaram aquilo, falou, gente, começaram a mostrar para todo mundo, é assim que se faz revista, né? Aí eu, entusiasmado, falei, cara, vou começar por curiosidade nas minhas reportagens. E num certo domingo, almoçando em família, meu pai estava falando que ele queria, quando tivesse a primeira neta, dar uma coleção de bonequinhos que ele comprou dos 7 anões numa viagem, então ia ser para a primeira neta, que não existia ainda na época. E aí a gente tentou lembrar o nome dos 7 anões e não conseguia. Cara, aí começou, né? Aí faltou o Dengoso.
Mas em 1994, e é bom que as pessoas entendam que não existia o Google ainda, Sim. Onde você encontraria, num domingo, na hora do Você já tá almoço, fazendo as o perguntas nome pra dos fazer. 7 Maravilhoso. anões, em lugar nenhum. Enciclopédia. Aí a gente no almoço falou, putz, aquela ninguém lembrava, não tinha, na enciclopédia era muito difícil achar esse tipo de informação. É verdade. Que a gente tinha, meu pai tinha lá, Conhecer, Sim, a Barça, mas pra até Enciclopédia achar. do Estudante, mas não tinha esse tipo de informação. E aí na mesa a gente falou assim, e quem lembra dos 7 pecados capitais, e dos 10 mandamentos, e quem foi que ganhou o Oscar de não sei quando? Então eram informações que você não encontrava em qualquer lugar, né? Aí eu falei, cara, eu estou usando as minhas curiosidades nas minhas reportagens e tem um campo que ninguém mais explora dos almanaques, né? Os almanaques, eles pararam de circular nos anos 80, assim, eles foram meio largados. Eu falei, vou fazer um almanaque, vou fazer um livro assim. E aí comecei a pesquisar em jornais, em revistas, fazendo muita entrevista e fui compilando informação. Peraí, eu preciso te interromper. Vai à vontade. Vamos embora. Primeiro, vou te interromper para falar da Insider. Isso é que eu precisava falar, que a Insider é a patrocinadora do Achismos. Então, graças à Insider, a gente tem o Achismos. A Insider é uma coisa até para você pesquisar. Vamos lá. Roupa com tecnologia. Você não conhece essa? Quero ver ter no guia isso aí. Quero ver se você tem que fazer uma. Porque a Insider criou, né, um modelo maravilhoso que você pega a camiseta, tira da gaveta, ela desamassa no corpo. Né? Tem a cueca que abraça a bola. Preciso falar da cueca. É uma cueca maravilhosa que ela abraça com um jeito que eu nunca vi. Tem aqui, pode trazer aqui, eu vou dar um presente aqui pro Marcelo. Essa é a cueca ou é a camiseta? Não sei se... Isso aí é sempre uma surpresa, viu, Marcelo? É uma surpresa. É um kitzinho da Insider. Camiseta, tem a cueca, tem a calça, que é maravilhosa agora. Que tem a bermuda do calor, tem bonezinho, tem a linha feminina e tudo com 12% de desconto no Maurício 12. Que é o cupom de desconto que eu estou te entregando. Me dei bem, hein? Você se deu bem. Se deu bem. É porque eu sou muito fã. Ou se a gente somasse todos os teus descontos da Insider da história, a gente já tá aí na casa do 1 milhão, né? Isso daí vai entrar no... Vai entrar, né? Se somasse todos os descontos que o Maurício falou da Insider... Eu tô esperando a roupa tecnologia, aquela que emagrece a gente. É essa daí... Quando a gente tá chegando, coloca ela... chama-se Ozempic essa roupa. Se você falar espartilho. Ela já existe. Eu queria te perguntar que é o seguinte... Tá, legal. Você falou, vou fazer um almanaque. Como é que você achava as informações num período que não existia o Google? Porque você foi falando, me dá a impressão que por um detalhezinho você não fundou o Google no Brasil. Era isso, eu estava muito perto de fazer isso. Você fez livros, obrigado. Mas você poderia estar hoje recusando essa entrevista. Ou não, né? Eu ia prestigiar as pessoas que trabalham para mim. Pode ser. Mas você já parou pra pensar nisso? Quando o Google surge, tu olha e fala, cara, eu tive essa ideia lá atrás. Tu já teve essa coisa? Vamos dizer que hoje, quando começam a dizer, os meus filhos falam, meu pai é o Google antes do Google, eu fico feliz. Mas eu comecei pesquisando em revistas americanas, em livros, eu mergulhei em bibliotecas para procurar coisas e fiz muita entrevista também. Então, por exemplo, eu queria saber a velocidade de uma roda gigante, né? Falei, putz, como eu vou conseguir? Aí eu ligava para o Play Center, né? O finado Play Center aqui da capital, aí pedia para falar com o engenheiro, ele me atendia. Meu Deus, cara. E aí o cara falava assim, olha, a nossa roda gigante é do tipo tal, ela faz 12 km por hora, né? Aí falava, obrigado. Então ficava... Cara, pausa. Eu preciso falar, cara. Isso é muito engraçado a vida dos caras que recebiam suas ligações. Tem um maluco querendo saber quanto corre uma lesma. Não, então, mas... Aqui no zoológico. Por que esse cara tá querendo saber Então, mas no zoológico, por exemplo, eu estava escrevendo sobre as tartarugas ninjas. Então eu estava escrevendo sobre as tartarugas ninjas, eu falei assim, poxa, as tartarugas comem pizza. Será que tartaruga de verdade come pizza? Aí eu liguei no zoológico de São Paulo. E aí... Sabe quando vai passando de uma pessoa para outra, aí fui parar no presidente do zoológico, né? Aí ele me atendeu, né? Super formal. Porque ninguém sabia essa resposta. E era no tempo que a Jovem Pan fazia o Boi na Linha, todo mundo estava desconfiado. Nossa, ainda tinha. E aí o cara, eu falei assim, eu acho que era professor Mário, aqui é o Marcelo, tal, sou jornalista, tô fazendo um livro, Guia dos Curiosos. Eu estou escrevendo sobre as tartarugas ninjas, né? E assim, aquele silêncio, né? Eu queria saber, tartaruga come pizza? Aí eu falei, putz, acho que a linha caiu, né? Professor? Aí ele falou assim, olha, se você der, ela come, mas eu não recomendo. Mas eu passava por isso, eu queria saber o peso de uma mosca, né? Uma mosca.
eu estava escrevendo sobre boxe, até foi o primeiro livro que você leu, o Guia dos Curiosos Esportes. Que é o peso mosca. Eu falei assim, poxa, eu vou pôr o peso mosca, que é 40 e poucos quilos, mas eu quero saber o peso de uma mosca de verdade. Eu falei, onde eu acho isso? Aí liguei na Universidade de São Paulo e eu falei, eu queria um especialista em insetos. Aí passaram um professor. Eu não lembro o nome dele agora, desculpe, mas aí ele falou... Eu falei, professor, eu queria saber o peso de uma mosca. Ele falou, que tipo de mosca? Te pegou já. Aí eu falei, não sei, essa doméstica, não sabia o nome. A doméstica. É que tá em casa. Ele falou, não sei. Eu falei, então pode ser qualquer outro tipo, professor. Ele falou, eu também não sei. Até hoje eu não sei porque ele perguntou qual tipo, se ele não sabia de nenhuma delas. Aí eu falei, ele falou, no nosso tipo de estudo, a gente não se importa com o peso da mosca. Isso não é um dado importante. Eu falei, e se eu matar uma mosca e pesar, tudo bem? Aí ele falou, olha, não, isso não é científico, né? Porque a mosca perde a água muito depressa, você vai ter o peso de uma mosca morta e não de uma mosca. Aí eu falei, putz, vou tentar uma fábrica de inseticida para ver se eles sabem. Aí liguei na fábrica do inseticida, aí um químico me atendeu lá, pedi para falar com o químico responsável, ele me atendeu. Eu falei, olha, eu estou fazendo um trabalho assim, eu queria saber se vocês calculam a quantidade de veneno pelo peso dos insetos, para saber o peso de uma mosca. Aí o cara começou a rir, falou, foi meu cunhado que pediu para você me ligar, aquele sacana. Eu falei, não, eu estou fazendo um trabalho. Ele falou, não, isso é uma fórmula que já vem, não tem nada a ver com o peso da mosca. E, teoricamente, eu dei uma desistida nisso, né? Eu falei, bom, é uma informação que não vai entrar no livro. E esse livro que eu te trouxe, Maurício, que comemora os 25 anos, eu conto essa história e eu ganhei de presente do pessoal da Exalc de Piracicaba, quando eles ouviram eu contar, depois de muito tempo essa história, eles fizeram um estudo com o peso dos insetos e eles me mandaram e eu publiquei aí. Depois de 25 anos você teve essa... Foi o telefonema mais longo de resposta que você teve. Mas eles me deram de presente, falaram, nós os alunos vimos você falar sobre isso tal, e nós resolvemos fazer esse trabalho. E aí mandaram de tudo, né? Pulgão, percevejo. Tem um livro sobre peso de mosca, se você quiser fazer. Tem uma página, 2 páginas inteiras. Maravilhoso. A média pesa 10 miligramas. Botei no Google. Então, mas é o Google. O Google E ó, eu botei peso de uma mosca. A primeira coisa que aparece, Guia dos Curiosos. É, isso aí. Ô Marcelo, quanto tempo você demorou para fazer o primeiro livro, o primeiro almanaque? 1 ano. 1 ano? 1 ano, mas assim, eu trabalhava de jornalista no horário comercial. Sim. E eu fazia isso aos finais de semana, à noite, né? Como é que era o seu processo? Porque não é só escrever. Não. Você tinha um estagiário, você tinha alguém? Era você? Ninguém. Fazia eu, assim, na época eu entrava para trabalhar, a gente começava na redação mais ou menos 10h30 da manhã. Então eu ia, né, para a Editora Abril e chegava umas 8 da manhã e ia para o arquivo para ficar pesquisando em recortes de jornais antigos, né? Aí quando dava 10h30 eu falei, bom, o pessoal está começando a chegar. E eu subia e trabalhava. Aí quando eu chegava em casa, quando não era dia de fechamento, eu já começava a passar, né, tudo que eu tinha apurado de manhã já ir montando as coisas. E na hora do almoço, assim, eu aproveitava para fazer algum telefonema, para fazer alguma entrevista também. E o critério das curiosidades? Estou falando do primeiro livro. São as suas curiosidades? As minhas curiosidades. O que eu não achava em outros livros. Eu falava assim, se tem no Almanaque Abril, se tem na Conhecer, se tem na Barça, para que eu vou fazer? Porque não é uma curiosidade. Eu quero contar coisas que não estão, né, que esse era o pensamento, que não estão nos outros livros. Que tipo de coisa? Tinha de tudo. Se você pegar a coleção inteira, no Guia dos Curiosos Brasil, por exemplo, eu estava muito acostumado a ver em reportagens, quando falavam em calorias, quantas calorias tem um bolo de chocolate, quantas calorias tem um pedaço de pizza, quantas calorias tem um cachorro quente. Mas eu nunca tinha visto quantas calorias tem um vatapá, caruru, buchada de bode, né? Pratos tipicamente brasileiros, não existia em lugar nenhum esse tipo de informação. Aí o que eu fiz? Eu fui para a Faculdade de Nutrição da USP. Aí eu achei uma professora muito legal, a professora Sônia. Aí eu expliquei para ela o meu problema. Ela falou assim, olha, nós vamos fazer, que a gente adorou a sua ideia. Faz o seguinte, eu vou te dar uma lista de compras, você vai nessas casas que vendem coisas locais, nordestinas e tal, e você traz, a gente vai preparar os pratos e fazer a medição para você dentro dos padrões.
E lá fui eu, num sábado de manhã, comprei bode, comprei... Mentira, cara. Tudo que você puder imaginar. É empírico, o teu livro foi empírico. Aí levei tudo para ela e depois ela me devolveu, né, a tabela, super feliz da vida em poder colaborar, tenho o crédito deles. E isso, imagina o trabalho que deu para mim e para elas, e isso tem 2 páginas num livro que tem 700, né? Então, não se dá, às vezes, o devido valor a esse tipo de coisa. Não, mas por isso que eu tô entrando que nisso. Que deu muito trabalho. E depois eu ainda fui convidado pela Faculdade de Nutrição para ser jurado de um concurso de sobremesas. Maravilhoso. Essa foi a parte boa. Quantos livros você vendeu? O primeiro Guia dos Curiosos vendeu quantos livros? Você tem essa... Você tem que ter, porque você tem o peso da mosca, não souber isso, eu vou ficar bravo. É que eu comecei fazendo pela... Não, eu tenho um número aproximado. Tá. Hoje, a coleção Guia dos Curiosos vendeu perto de 800 mil exemplares. A coleção. Né? Hoje são 10 livros. É um número para o Brasil, assim, espetacular. Eu acho muito incrível. Você vendeu 800 mil, porque no começo foi uma loucura, né? O Guia dos Curiosos, quando ele foi publicado, ele foi um dos livros mais vendidos daquele ano. Eu lembro. E era pouco perto do que poderia ser o mais vendido nos Estados Unidos, você quer dizer, né? Sim. Tipo, você fala, é o mais vendido, nossa, estourei, vou ficar bilionário. Não. Você não ficou milionário com o livro. Não fiquei milionário. Como é que é a vida do escritor de livro? Você que é um cara de sucesso, escreveu um livro que bombou, uma coleção... É penoso? Como é que funciona? Agora a minha curiosidade, assim, como é que é a tua vida? Bom, eu nunca abandonei o jornalismo, eu nunca vivi só dos livros. Os livros me permitiram viver melhor, né? Sim. Então, de ter um bom apartamento, de ter um bom carro, de viajar. Um dinheiro extra. Um dinheiro extra sempre muito bom, mas que não é uma ciência exata. Você pode ganhar muito dinheiro, como pode não ganhar nada. Jura? Sim, tem livros que vendem muito bem e outros livros que vendem mais ou menos. Entendi. Então eu nunca abandonei o meu lado jornalista. Achei que em algum momento você parou só para escrever os livros. Não, nunca parei. Que louco. Nunca parei. E o quanto... Você é casado, certo? Sou casado. O quanto é insuportável a vida da sua esposa com você com tanta informação o tempo todo, soltando informações para ela? Bom, em casa... Meu achismo, eu acho que você deve ser esse cara. Você sabia, amor, que o broche, ela, puta que pariu, não interessa o broche, seu filho está gritando. Não, é o contrário. Na verdade, eu viciei todo mundo, né? Porque criou uma coisa assim em casa que, assim, uma vez a gente entrou num elevador de um prédio, assim, aleatório, aí a minha filha viu o botão, assim, PO, né? Aqueles números e o PO. Pai, o que é esse PO? Já vem me perguntando. Eu falei, PO deve ser porta, né? Porque é aquele botão que quando a gente aperta, a porta abre. Só que eu não fiquei satisfeito com essa resposta, porque eu estava só no achismo. Eu não estava cravando. De fato. Aí eu anotei o número da fábrica de elevador, que sempre vem, né? O endereço. Falei, eu vou ligar lá. Aí... Esse cara é demais, velho. Aí eu liguei. Maravilhoso, velho. Falei, eu entrei no elevador de vocês, tinha um botão PO. O que quer dizer esse PO? Aí o cara, assim, imediatamente, com uma coisa mais normal do mundo, falou, push to open. Falei, push to open? E ele tava esperando 3 anos pra alguém ligar pra ele. Não, mas então por que o térreo é T, né? Tinha que ser em inglês também. Né? O PO é push to open. Push to open. Eu achei que era portaria. Não. Puta, era mais provável pra ser, né? Os caras metem mas era inglês aquele em uma botão letra, na outra não. Sabe quando você quer que a porta abra mais depressa ou segure? É o push to open. Tipo, emperrou no andar, o cara aperta esse botão, tipo meio uma emergência. É isso aí. Quer dizer, o seu filho ele é muito abastecido por você. Essa foi a minha filha, né? A sua filha. Aí o meu filho viu que eu comecei a elogiar. Falei, nossa, Beatriz, que pergunta. Sensacional, tal. Aí o meu filho começou, olhava assim, pai, extintor de incêndio pega fogo? Falei, putz, vamos lá. O que eu arrumei pra minha cabeça? Corpo de bombeiros. Por favor, assessoria de imprensa. Por favor, extintor de incêndio pega fogo? Aí o bombeiro falou, olha, as peças de borracha pegam. Esse sou eu, né? Você não ficou milionário porque você gastou muito pulso. Era muito isso. crédito de celular, você não ficou milionário. Mas mesmo hoje com Google, tudo, tu ainda liga pros lugares pra saber? Então, essa tem uma outra parte muito legal, porque
eu levei o conteúdo do Guia dos Curiosos pro TikTok, porque os meus filhos insistiram muito. Eu assisto você lá. Aí tava na pandemia, tava ali, né, com tempo livre, e aí os meus 2 mais velhos falaram, né, justamente o do PO, da PO e do extintor de incêndio. Pai, começa a fazer uns vídeos pro TikTok e tal. Eu falei, vamos lá, né? E eu comecei a fazer. E a minha ideia foi assim, bom, eu vou pegar alguma coisa que eu tenho em casa e vou contar a história. Então, por exemplo, eu vou pegar eu tinha em casa, eu nunca fiz da ampulheta, mas vamos dizer, eu pegava e falava assim, vou contar a história disso. Então, eu pegava lá uma fita VHS, eu falava assim, eu vou contar a história da fita VHS. Eu tinha um carrinho Matchbox, eu contava a história. Eu comecei a fazer isso. E eu nem tinha o aplicativo do TikTok instalado, eu nunca tinha visto um. E comecei a fazer vídeos e os meus filhos começaram a publicar para mim. E eles me ligavam falando, nossa, que legal, você já tem 150 inscritos. Nossa, olha, já 200 pessoas te viram, né? Que legal. E eles ali, vai fazendo. Eu mandava, eles legendavam, eles publicavam e eu nem via, né? Tinha dia que ele falava assim, deixa eu ver o teu aplicativo para eu ver e tal. Aí comecei a fazer e começou a dar certo. Começaram a ver, começaram a comentar. De repente estava com 200 mil seguidores, nem acreditava. Aí falei assim, gente, no Instagram desgraçado lá, eu não passo de 9 mil, eu não consigo tal aquele linkzinho. Né? Eu vou demorar, mas eu vou chegar na sua resposta. Não, tô adorando. Aí eu falei, quer saber? Eu vou parar de ficar criando conteúdo para o Instagram, porque não me leva a nada. Eu vou pegar os meus vídeos do TikTok, vou colocar aqui também e pronto. Puta, aí de repente, eu ia dormir com 9 mil seguidores e acordei com 70 mil. Falei, gente, deu algum pau no Instagram, eles vão me tirar tudo isso daqui a pouco. Aí começou uma loucura de... Quer dizer, o brasileiro ele é curioso, né? Não, aí começou um negócio. E aí, toda vez que eu falava de a história de uma marca... Porque se eu falasse a história da caneca, tudo bem. Tá. Mas quando eu falava de uma marca, né? Por que a Elma Chips chama Elma Chips? Né? Aí eu falei... E eu tinha feito o Guia dos Curiosos Invenções, que tinha história de marcas. Falei, cara, eu já fiz essa pesquisa, eu já sei as histórias, é muito mais fácil. Eu dou uma atualizada, faço em 1 minuto, pego o produto e vou fazendo. Isso começou a dar muito certo, muito certo. Aí eu comecei a fazer compra no supermercado com aqueles carrinhos de 2 andares, que era o primeiro andar para as compras de casa e o de baixo para os meus vídeos, que eu comecei a comprar produtos. Aí um dia, né, eu falei assim, poxa, bolinho Ana Maria. Quem é essa Ana Maria? Vou descobrir quem é a Ana Maria, né? Aí eu já tinha pesquisado a história da Puma, sabia o nome do fundador, né? Foi ano 1950, eu falei, bom, talvez ele não esteja vivo, mas tem alguém da família. Aí descobri que a Puma tinha sido vendida para um grupo mexicano e os antigos proprietários eles fundaram um outro negócio no ramo de panificação. Aí eu falei, bom... aí eu entrei no site da Puma, é importante esse detalhe, estava dizendo assim, no site oficial da Puma. Os bolinhos Ana Maria foram lançados em 1976 e o nome foi escolhido por ser uma das filhas do fundador. Eu falei, cara, se for uma das filhas do fundador, ela está viva, né? Fiz a conta... Eu vou entrevistar a Ana Maria. Maravilhoso. Vou entrevistar a Ana Maria. Né? Aí liguei na empresa e aí, falando com um, falando com o outro, me jogaram para falar com a CEO do grupo, a Ana Paula. Né? Não era Ana Maria, era Ana Paula. Deve ser irmã. Aí eu falei assim, oi Ana Paula, tudo bem? Olha, eu estou fazendo um trabalho assim, 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 e eu queria entrevistar a Ana Maria, que deve ser sua mãe, sua tia. Ela falou, não tem nada a ver. O meu avô, seu Manuel, teve 5 filhos, 4 homens e uma mulher, que chamava Emília. Falei, então era a mulher dele? Ele falou, não, meu avô foi casado 3 vezes. Ela falou o nome das 3 mulheres. Eu falei, mas eu li no site da Puma que era a filha do seu avô. Ele falou, não tem nada a ver. O meu avô e o meu pai, nos anos 70, viajaram para os Estados Unidos para comprar máquinas para novos produtos.
E eles acharam uma máquina que fazia uns bolinhos que nos Estados Unidos são conhecidos como Mary Ann. Aí eles compraram a máquina e quando trouxeram, falaram assim, vamos lançar os Mary Ann. E traduziram para Ana Maria e só. Essa era a história. O estagiário falou, é a filha. É a filha. O estagiário não fez o que você fez. É a filha e pronto. E o então, cara... assim, eu continuo fazendo isso, né? Continuo. Ligando Hoje você tem facilidade de mandar um WhatsApp, pede uma entrevista. A resposta dele é muito boa no sentido de ele não confia tanto na internet quanto na vida real. Porque assim, a internet tem muita fake news, tem muita... é o jornalismo de verdade, né? Você é um jornalista à moda antiga. Eu vou comemorar 40 anos de jornalismo ano que vem, né? Alguma coisa tem que ter aprendido. Que é essa coisa, tipo, vou até o final pra descobrir o que tá acontecendo, né? Quer dizer... Então, eu preciso te contar mais uma história, que essa é a melhor de todas. Que eu fazendo compra e tal, aí eu olho o inseticida SBP. Você já viu o inseticida SBP? E quando eu fiz o Guia dos Curiosos Invenções, em 1997, eu lembrei disso porque eu vi o sabão em pó Omo e falei, caramba, o que quer dizer o Omo? Deve ter algum significado esse nome. E aí eu liguei, 1997, gente, antes do Google também. Liguei na Unilever e aí perguntei, gente, por que o sabão em pó chama Omo? Ninguém da Unilever do Brasil sabia. As pessoas trabalhavam aqui, ninguém sabia. Eu sei. Mas aí ligaram, eles mandaram um fax para a sede na Inglaterra. Da Unilever. E depois de uma semana me ligaram dizendo, Marcelo, que bom que você nos provocou para isso, a gente descobriu, tá todo mundo feliz da vida. Omo é Old Mother Wool, a velha mãe coruja, e a primeira embalagem do Omo tinha uma coruja assim, foi uma alegria generalizada, e nunca ninguém tinha, as pessoas que trabalhavam com a marca tinham parado para perguntar. Pensar, né? Bom, aí você pensa assim, né, Maurício, fala assim, pô, Marcelo, isso é 1997, isso não acontece mais, acontece? Você acha? Eu acredito que não. Né? Uma pessoa trabalhar com uma marca e não sabe o que é? Bom, aí compro lá o SBP. Aí falei, bom, SBP que deve ser o nome de alguma coisa. Inicial de aí alguém, entrei família. na internet, né? Entrei na internet e aí apareceu uma única citação de um cara dizendo assim, escrevi para a empresa perguntando o que é SBP e eles me mandaram a resposta. SBP significa Sistema Brasileiro de Proteção. Aí eu falei, Sistema Brasileiro, isso é... Sistema Brasileiro de Televisão, SBP, é fake news. Falei, isso é piada, isso não é verdade. Aí eu falei, eu vou escrever, aí eu pesquisei, a empresa chama Hackett, que é uma super multinacional que comprou a marca no ano 2000. Sim, a Hackett. 2003, eles têm a marca há 20 anos. Aí eu escrevi para o atendimento ao consumidor, dizendo que eu estava interessado em entender o que significava SBP. E me responderam imediatamente, olá, obrigado por ter entrado em contato, né? SBP significa Sistema Brasileiro de Proteção. Falei, cara, não pode ser. Aí eu falei assim, Caramba, bom... mas é a segunda confirmação que tu tinha. Eu falei, é muito louco. Aí eu fiquei procurando naqueles sites de registro de marcas para ver se tinha alguma coisa de Sistema Brasileiro de Proteção. E não tinha. Aí pelo LinkedIn eu entrei em contato com a gerente de marketing, diretora de marketing. E eles foram muito legais comigo, assim... De repente uma equipe me ajudando. E levantaram toda a história, né? O SBP foi criado em 1974 pela Refinações de Milho Brasil, que fazia maisena. O SBP foi o produto mais vendido. Depois a marca foi vendida em 99 e a Hackett comprou em 2003. Eu falei, tá, mas e o SBP? E o SBP? Aí em determinado momento, aí falaram assim, é Sistema Brasileiro de Proteção. Eu falei, mas tá escrito isso em algum lugar? Eu só queria saber isso, porque se tiver um documento lá de 1974 dizendo, tudo bem. Não é. Eu falei, tá bom, então eu vou fazer um vídeo falando que vocês estão me dizendo isso, mas que não existe nada por escrito, ok? Ok. Aí eu conhecendo o público, sempre tem alguém que sabe as coisas. Eu ia fazer essa pergunta. Sempre tem. Aí eu publiquei um vídeo dizendo, eu entrei em contato com a Hackett, que me respondeu que é Sistema Brasileiro de Proteção, eu não achei nada que comprovasse, eles não têm nada por escrito. Eu acho muito estranho.
né? Fiz um vídeo, deu mais ou menos umas 4 horas, um cara de Porto Alegre, chamado Fernando, um cara excelente, que hoje a gente virou amigo, ele me mandou toda a história que em 1914, uma empresa, um farmacêutico americano, eu não lembro o estado, se era no Maine, acho que era no Maine, um farmacêutico no Maine começou a trabalhar com inseticidas e tal, e nos anos 60 ele desenvolveu um inseticida com baixa toxicidade para mamíferos, né? Por isso a gente fala terrível só contra os insetos. E aí foi um inseticida que revolucionou o mercado, e o nome da empresa desse farmacêutico era o nome dele também, Sydnor Barclay Panic. E as siglas da empresa, SBP. Mas você comprovou essa depois? Porque senão pode ser uma fake news também. Se você vai lá no Instagram seu, aí não. Baigou é o nome do meu pai. Não, mas o cara não é que ele me mandou, ele escreveu. Ele mandou a comprovação. Ele me mandou os documentos. Entendi. Mesmo assim, eu entrei na internet pra ver, esse cara existe. Cara, você é bom isso jornalista. mesmo. Precisa dele pra escrever no UOL, mano. Pra escrever no UOL, na Folha, no Estadão. Que coisa... Tem gente... Porque assim, hoje é mais fácil você ser contrariado. Porque eu te encontro. Quando você escrever um livro, eu tinha que ter um outro Marcelo Duarte daqui pra falar, para ligar pra você, pra falar que essa paciência que a gente não tinha. Alguma coisa que você escreveu foi errada? Que alguém te corrigiu nesses tempos, assim, que falou, cara, por mais que você seja o melhor jornalista do mundo, que tu errou feio. Não foi isso que aconteceu. Ana Maria tá viva, tá Ana aí. Maria, na verdade, não é esse boneco. Teve algum... É assim, a resposta é sim, tá? Se a gente volta em 95, você tinha pouquíssimas fontes para checar as informações. Eu podia ir atrás. Eu tomei, eu acho que todos os cuidados que eu podia. Todos os capítulos do meu livro eu passava para um especialista da área para que ele lesse e me dissesse, isso está certo, isso está errado. Então, assim, eu tomei os cuidados de checagem que eu acho que as pessoas tomam. Agora, a pesquisa evoluiu muito, né? Hoje, quando a gente começa... por exemplo, no Guia dos Coras Invenções, tem uns nomes e umas datas que não batem, que foram me fornecidas pelas próprias empresas. Sim, mas não é você, né? Mas assim, você fala, puxa, mas hoje eu checo o SBP, por que eu não fiz isso antes? Porque era muito mais difícil de achar você... o fato ali, né? A rede social tem um lado maravilhoso, porque sempre tem alguém que sabe daquele assunto. Sim. Então, eu já fiz isso em outros vídeos. A história da cachaça Velho Barreiro, cara, eu também fiz um vídeo falando das minhas dúvidas, o que eu sabia, o que eu não sabia. Imediatamente apareceu um colecionador que tinha uma das primeiras garrafas da marca e no rótulo tinha um monte de respostas que eu não tinha achado em lugar nenhum. Ele me mandou a foto. Então todo mundo publicava o sobrenome do cara que criou, mas ninguém dava o nome dele. Quem era o Velho Barreiro? Não, o Velho Barreiro, aquele lá é o Leonardo da Vinci. Aquela imagem que o cara pegou de um livro que ele gostava e colocou. E aí eu queria saber quem era o cara que escolheu o Leonardo da Vinci. O estudo de mercado do Velho Barreiro, que o cara achou no... Não, e é tão louco, porque eu escrevi para Velho Barreiro e assim, eles confirmaram que era o Leonardo da Vinci. Mas eles erraram de onde veio aquela imagem. Porque, assim, tem um autorretrato do Leonardo da Vinci que foi descoberto recentemente. E eles me deram como se fosse aquele. E não batia, porque isso é uma imagem muito antiga. E aí, esse pesquisador de Santa Catarina que me ajudou, que tinha foto, ele falou, não, é um autorretrato assim, de um outro pintor. Então, eu vou construindo essa história. Eu queria saber o seguinte. Primeiramente, será que o Velho Barreiro é pensado no Leonardo da Vinci? Ele é um velho barreiro? Que esse, eu não lembro o nome dele, Adolf alguma coisa, que era um imigrante austríaco que veio para o interior de São Paulo e começou a fazer. E disse que ele estava folheando, ele estava lá no estúdio de design, folheando umas revistas, né? Tem até uma pessoa que entrou em contato comigo falando assim, o meu pai trabalhava nesse estúdio quando ele escolheu a imagem, aí eu escrevi falando, puxa, então me ajuda, me passa mais informações, né? Dá o nome do seu pai e tal, e o cara sumiu. Tem gente que não se interessa nesse tipo de divulgação. Mas a gente estava olhando umas revistas, aí viu essa imagem do Leonardo da Vinci, era apreciador, falou, esse vai ser o rótulo.
Das curiosidades que você tem uma noção de quantas curiosidades você já colocou em livro? Ah, tenho milhares. Como é que você conta a curiosidade? É verdade. Curiosidade... Mas tem alguma que, seu top 3, assim, que você gosta muito de falar em mesas, que você fala, sua mãe fala, não aguento mais o Marcelo falando dessa curiosidade. Tem alguma coisa assim que você fala, cara, essa eu não imaginava e eu adorei isso daqui? Qual que é a sua favorita, digamos assim? Eu sei que são vários filhos, mas... Não, é que você começou a falar, né, da coisa da cultura inútil e o Guia dos Curiosos sempre foi isso, né? A gente brincava que era cultura útil e inútil para conversa de bar, trabalho de escola. Então tem duas coisas que eu gosto demais, porque elas são muito cultura inútil, mas eu comecei a ver depois como começaram a usar essa informação. Quando eu estava pesquisando a história do homem na Lua, aí eu olhava aquela pegada, né, do Neil Armstrong e falava assim, caramba, qual será que é o tamanho do pé dele? Aí eu demorei muito para conseguir essa informação. E aí, assim, uma das primeiras do livro que eu coloco assim como... teaser, como chamariz. Eu falo assim, aquilo aquele tipo de coisa me fez entender o que era o Guia dos Curiosos, o que eu queria. Representação do que era. Então eu coloquei, o pé do Neil Armstrong tamanho 41, tal, né, o primeiro passo do homem na Lua. E até então, nunca ninguém publicou isso. Foi uma coisa que eu fui atrás, né, fui atrás do tamanho do pé, achei um livro que tinha, mas o próprio livro não fazia essa junção. Aí quando teve lá uma data que eu acho que foi 50 anos do... Não, 50 não, mentira. 69, 50 anos do primeiro passo do homem na Lua, todo mundo publicava matéria com o tamanho 41 do pé. Eu falei, putz, então não era tão inútil assim. E outra coisa que também, quando eu comecei a fazer, eu acho que ninguém fazia isso até então. Eu não posso afirmar com certeza lá fora, mas aqui dentro não faziam. Eu comecei a contar quantas pessoas o Arnold Schwarzenegger matava por filme. Cara, eu adoro essa curiosidade. Eu lembro dela. Aí eu falava assim, ninguém vai, né? Isso serve pra quê exatamente? Eu só fiz pra ser essa loucura. Aí depois começava a abrir matéria na Veja, matéria não sei o quê, discutindo violência no cinema. Eu falava, gente, são os meus números, né? Eu olhava ali e falava, não, estão usando os meus números. Então isso foi muito legal. Caramba, que você vira uma referência pra... Mas quantas pessoas o Arnold Schwarzenegger matou? Você tem Depende do filme, até no... Mas no total? Eu não lembro de cabeça o nome, mas tem lá, filme por filme. Então, Comando para Matar era o principal. Até um Tira no Jardim da Infância, ele mata uma pessoa. Sim. E quando o livro estava quase pronto, Maurício, ia estrear o True Lies. E eu falava assim, caramba, quando o livro sair, o True Lies já tinha estreado, o livro ia sair, falei, puta, vai sair desatualizado. Vai matar mais um, deu ruim. Aí eu falei, não, então, porque eu pegava as fitas VHS e assistia em casa, que eu parava, via. Falei, eu vou no cinema ver True Lies e peço para a Companhia das Letras para deixar um espaço. Aí fui pro cinema e tava ali, numa boa, contando, né? Eu levei um bloco, ia contando e ticando. Aí, de repente, tô lá assistindo e tal, aí aparece uma cena com um monte de gente num elevador, né? Aí o elevador para, abre a porta, tá lá o Arnold Schwarzenegger matando todo mundo. Falei, puta, não contei quantas pessoas estavam no elevador. Você tava no cinema, não podia voltar. Aí fiquei na sessão seguinte, só pra contar quantas pessoas estavam no elevador. Prestando atenção só naquela cena. Só tava assim, bom, agora é o elevador, vamos lá. 1, 2, 3, 9, vai, pode matar aí. Podemos ir embora agora. Vambora. E alguém deve ter falado, nossa, o cara achou muito violento, foi embora. Não, é estranho porque ele ficou a sessão inteira anterior e agora ele não aguentou. Agora ele não aguentou mais. Agora é demais. Imagina a tensão dele na segunda cena. Vai chegar a cena. Vai chegar Posso perder de novo. Vamos lá. Ele vai pra algum elevador agora. Ele vai matar, ele vai fazer uma chacina. Agora. Que, cara, você tem comportamento de maluco. Total. Você tem comportamento de maluco. Quando eu tava fazendo Guia dos Curiosos Língua Portuguesa, eu levei 2 dicionários para um hotel fazenda, que a gente ia passar uma semana. Então tava todo mundo na piscina, era a época do Código da Vinci, lendo o Código da Vinci, e eu lendo o dicionário Aurélio. Só pra você ter uma ideia. É muito bom. Na piscina, lendo o dicionário Aurélio. Que cara doente! Mas o que você tava procurando? Porque assim, tem umas palavras na língua portuguesa muito engraçadas, e eu tava procurando palavras, né, para mostrar, tem palavras que a gente não sabe e que tem um significado engraçado. Então eu ficava lendo o dicionário. Você estava, de fato, lendo o dicionário? Cara, isso é uma parada muito doida, né? O dicionário. Eu tava falando isso com a Manu, lá de Los Angeles, assim.
90% do dicionário, 90 não, mas uns 70%, um achismo meu aqui, a gente não usa as palavras. Ah, com certeza. É quase como a gente podia ter juntar pessoas pra gente decidir se essas palavras ficam ou se a gente dá um outro significado pra elas. Porque elas são palavras muito boas que não estão sendo utilizadas no dia a dia. Tem muita palavra. Você, sei lá, se eu soltar aqui um assunto, futebol, tu tem, tipo, curiosidade sobre futebol? O que? Uma mesa de bar, né, irmão? Tamo no bar. Tamo no bar. Pô, vamos de futebol. Pô, porque o Botafogo talvez perca o campeonato, hein? E aí, Marcelo, o que você acha? A minha preferida, porque eu trabalhei 12 anos na ESPN Brasil, fazendo um programa que era Loucos por Futebol, e contando justamente esse lado maluco do futebol. Eu não fazia mesa redonda convencional, eu não ficava comentando o jogo, eu ia atrás de histórias engraçadas. E, para mim, a melhor de todas, que eu tinha lido já e não acreditava, mas fui checar, é que depois da Copa de 70, né, aquela euforia, Brasil tricampeão do mundo, um cidadão no Amazonas, em Manaus, resolveu homenagear o filho homenagear a seleção com o filho recém-nascido. E aí ele começou a fazer combinações com as sílabas dos jogadores. E aí ele chegou em Tosperi Cargerja, né, que era Tostão, Pelé, Rivelino, Carlos Alberto, Tosperi Gerson e Jairzinho. E aí ele fez lá Tosperi Cargerja e mandou para a CBD na época, dizendo, olha, vou homenagear os jogadores e tal, né? Aí ele recebeu uma carta da CBD dizendo, olha, bacana, você queria homenagear, mas escolhe um. E ele cravou, não, é Tosperi Cargerja. E ele tinha pensado em outras combinações malucas. E ele cravou, Tosperi Cargerja. Aí chegou no dia do batismo, o padre, que era um polonês, não conseguiu falar o nome do menino. Falou, eu te batizo Peri, né? Mas ficou Tosperi Cargerja. Eu falei, pô, preciso conhecer o Tosperi Cargerja. Eu quero conhecer. Aí eu consegui, porque ele não curte muito essa coisa... Ele odeia o pai. Mas ele não curte muito, porque o pai só fez isso com ele, né? Os outros filhos... O outro é o Douglas. Puta que pariu. E aí, né, ele topou dar uma entrevista pra mim. E não satisfeito, eu sabia que na mesma época tinha nascido um menino lá em Manaus que foi batizado de Jules Rimet, né, que era o nome da taça. Nome do presidente da FIFA e depois da taça. Aí eu juntei o Tosperi Cargerja e o Jules Rimet. E pedi pro Tosperi Cargerja levantar o Jules Rimet. Maravilhoso. Gênio. Foi uma das melhores matérias que eu fiz. Maravilhoso. Matéria inútil do... E aí tava lá o documento do cara, conversando, ele contando as outras combinações que o pai tinha feito. Foi sensacional. Você já se entregou pra uma matéria? Tipo assim, puta, vou ficar 4 dias sem fazer não sei o que pra sentir como é que é o efeito de algo, pra escrever sobre. Você nunca chegou a fazer? Não. Uma curiosidade que você teve que fazer algo por você. Do tipo, quanto dói Não. Não. Quantos quilos eu engordo se eu só comer salgadinho? Você nunca fez isso? Isso eu tenho feito já há bastante tempo. Tá, mas não é pra Nem pra pesquisa, né? Mas assim, não. Tem um assunto que bomba muito que é política. Tu tem alguma curiosidade interessante sobre política? Política. Bom, todas as vezes que eu fiz vídeo sobre política, eu perdi de seguidor. Foi uma loucura, assim. Eu tento evitar, né? Mas já escrevi. Assim, uma boa história, você falou do se entregar. Quando eu estava fazendo o Guia dos Curiosos, e o primeiro lá, eu queria escrever o nome de todos os filhos de todos os presidentes da República do Brasil. Hoje é facílimo encontrar isso, tá? Mas em 1994 não era. Aí procurei em vários livros, tal, não achava. Aí eu entrei em contato com a Fundação Getúlio Vargas aqui para ver se alguém me ajudava. Eu encontrei até alguns telefones de filhos de presidentes na lista telefônica, liguei para alguns, né? Mas eu não conseguia fechar a lista. E quando eu liguei na Fundação Getúlio Vargas, me falaram, olha, no Rio de Janeiro tem o Colégio Brasileiro de Genealogia e eles fizeram isso. Eu falei, tá bom, e qual é o telefone de lá? Lá não tem telefone, eu só tenho o endereço. Eu falei, como não tem telefone? Não, eles é uma sede, eles se reúnem uma vez por mês e não tem telefone. Eu só tenho o endereço. E naquela época, eu não tenho dinheiro para fazer uma pesquisa, eu vou para o Rio para fazer isso, né? Falei, e agora? O que eu faço? Aí eu tinha um endereço. Aí eu entrei na lista telefônica e achei um escritório de advocacia no mesmo prédio. Aí liguei no escritório de advocacia,
Aí expliquei para a pessoa o que eu precisava. Eu falei, se eu te passar um fax, você poderia colocar embaixo da porta deles para mim? Claro, sem dúvida nenhuma, tal. Aí eu mandei o fax e demorou, porque eles só se reuniam uma vez por mês. Aí um dia me telefonaram. Olha, a gente tem isso, tal, nós vamos te mandar todas as nossas revistinhas. E um belo dia, chego em casa, eu tenho até alguns guardados hoje, as revistinhas, eles falando dos presidentes, com os nomes dos filhos. Então deu um trabalho. Cara, mas é nível, tipo, você é muito insistente pra fazer a matéria acontecer, cara. Você... Teve alguma coisa que você tentou buscar muito e você não conseguiu, que você tá até hoje mal? Que foi a sua mosca, mas ainda você não tem resposta, ou o Google já tá te salvando hoje? É que tem algumas coisas... Que não vai estar no Google também. Não é isso. É que tem coisas que algumas pessoas poderiam ajudar, mas elas não colaboram. Tipo... É assim, eu tava chegando aqui pra gravar com você, e aí tocou no rádio aquela música Gostava Tanto de Você, né? Do Tim Maia. E essa é uma história muito legal, porque há 10 anos, né, e isso é um negócio que vai e volta, essa notícia assim, quando falam dessa música, falam assim, o Tim Maia fez, o Edson Trindade, que é o autor da letra e da música, ele fez por causa de uma filha de 14 anos que morreu num acidente, né? Essa era a história que se falava. Popular. Todo mundo falava dessa história. Aí eu ouvi a música, gostava, tal, e aí eu comecei a ler a biografia do Erasmo Carlos. Aí estou lendo a biografia do Erasmo Carlos, de repente estou lendo, e ele conta a história dessa música. E é a história que o Edson Trindade uma vez sumiu e voltou depois falando que ia se matar por causa de uma namorada, que no livro chamam de Meire, né? Por causa da Meire e tal, e que ele, nessa época, compôs num papel de pão a história e tal, né? E tá lá, toda a historinha da música. Aí falei, bom, vou fazer um post dizendo que contam essa versão e o Erasmo, que conhecia o Edson, eles eram parceiros, diz que a história é outra. E aí começaram a aparecer comentários no meu post, né? Eu sou a nora do Trindade, é verdade isso, mas não é Meire, é Mari. E aí começou uma loucura de gente comentando, né? E eu falei assim, bom, agora eu preciso tentar ver o que é verdade e o que é mentira. Então comecei a escrever para as pessoas, para ver se era verdade, se elas estavam se identificando de verdade, se é nora, se não é, o que sabia. E aí, depois de 8 anos, isso foi em 2013, em 2021, uma outra compositora que era parceira do Edson Trindade, a Cleonice, ela publica lá. Sim, ela colocou nos comentários, quem quiser entrar no Guia dos Curiosos vai ver. Aí ela colocou assim, não era para filha mesmo e nem para essa tal de Mari. Só eu sei para quem foi essa canção, não sei o quê. Eu falei, bom, Cleonice, conversa comigo, né? Aí escrevi para Cleonice, pedi entrevista, tal, e ela nunca me atendeu, nunca. Então, é assim, se a história não é essa, quem sabe não conta, cara, é complicado, né? Peraí, Gostava Tanto de Você, a música, né? Quem sabe essa resposta? Pronto, eu joguei aqui, vai que tá aqui alguém, porque o Tim Maia não vai poder responder. Não, o Tim Maia não, o Edson também não. Então a gente precisa saber de quem é essa resposta. Não, então... Mas quiser inventar aqui embaixo... A Cleonice deixa entender que ela pode ser a personagem, né? Sim. Porque depois parece que o Edson morou com ela um tempo. Então, mas ela quer acreditar nisso também. Então aí assim... Pô, eu adoro essas histórias de música. Tem muito a ver com o Guia dos Curiosos, essas coisas que a gente tá agora fazendo mais. Tem bastante documentário na Globoplay também de grandes figuras brasileiras. Eu acho, por exemplo, tem pouca coisa, por exemplo, de um Raul Seixas da vida, que também é um cara muito curioso, né? E essas histórias são interessantes do passado, nos 80 e tal. Você tem uma ideia de fazer alguma coisa nesse sentido? História de artista, coisa que a gente não conhece? Isso é legal, hein, cara? Guia dos Curiosos, da onde vem as letras, da onde vem as músicas. Não, assim, o Guia dos Curiosos, qualquer tema da margem é você fazer. Qualquer tema mesmo? Porque as pessoas me pedem cinema, música, de tudo, esportes americanos, né, vão pedindo. Então, assim, dá para fazer, são todas histórias muito legais.
E é isso, a gente tem que contar com a ajuda das pessoas. Mas você tem um Guia dos Curiosos próximo que você falou, cara, eu quero fazer isso. Antes de morrer, eu preciso ter o Guia dos Curiosos. Eu tenho tempo ainda. Mas assim, tipo, esse o que eu mais quero fazer eu ainda não fiz. Tem alguma coisa assim que tá na ponta da agulha? Eu gosto demais de cinema, né? Então eu fico falando assim, puxa, eu me devo um Guia dos Curiosos Cinema, que era uma coisa que eu gostaria de fazer. Você já achou alguma história interessante de cinema que você já pode, tipo... Não, assim, algumas coisas que eu já pesquisei, já coloquei aí. Uma história que eu adoro contar é que quando eu estava escrevendo o Guia dos Curiosos Brasil, eu estava escrevendo sobre o Brasil na Segunda Guerra Mundial e descobri que o Stan Laurel, né, que é o magro, da dupla Gordo e o Magro, lutou ao lado dos brasileiros ali. Maravilhoso. Aí eu falei, putz, essa história é ótima, né? Ele lutou ali na Itália, tal, do lado dos brasileiros. Aí eu falei assim, vou colocar qual é o peso do gordo e do magro. Vou pôr uma curiosidade assim, né? Tô falando dele e põe assim, sabe qual é o peso do gordo e do magro? Aí comecei a pesquisar, isso também lá atrás. Todo lugar eu achava o peso do gordo, todo lugar. O gordo, o peso do gordo, ninguém fala em peso de magro. Ninguém tá nem aí para peso de magro. Eu demorei também muitos anos para encontrar uma biografia do Stan Laurel. Aí estava lá quanto ele pesava, mais ou menos na mesma época que eu tinha o do Oliver Hard, aí eu publiquei. Então são essas historinhas assim que são legais. Sim, são curiosidades da curiosidade, né? Porque assim, o que o Guia dos Curiosos tinha de melhor, que era assim, eu vou colocar curiosidades que você não acha facilmente em outros lugares. Hoje o Google ele resolve grande parte. E eu acho que quando a gente fala, o Google tem tudo, tenho lá minhas dúvidas. Eu te dei aqui várias demonstrações de coisas que não tem. Concordo, porque o Google ele te dá talvez o peso, de alguma maneira, é mais fácil, digamos assim, que é uma coisa mais pesquisável, mas ele não te dá quantas pizzas enfileiradas gera a Torre de Pisa. Você fez essa daí? Fiz essa curiosidade. São quantas? Você sabe agora o valor? Era 1.600 e algumas coisas, da Pizza Hut ainda, que era com a borda maior. Isso é maravilhoso. Esse tipo de idiotice, pra mim, é o mais legal. Eu fui numa Pizza Hut com uma trena pra medir a borda, a média, pra ter uma visão correta. Pra mim, a graça de tudo que você conta, pra mim, não é a curiosidade. É a curiosidade... O modus operandi. Porra, o modus operandi é o mais maravilhoso. Eu quero ouvir mais sobre o modus operandi. Você deve ter histórias sobre isso, tipo, algumas coisas absurdas que você fez, além de ler um dicionário. Teve alguma coisa assim que, tipo, envergonhou tua família? Tipo, caramba, meu pai está que nem um idiota numa privada com a cabeça... Não sei, teve alguma coisa? Isso ainda não. Ainda não. Como eu gosto dessa coisa das novidades e tal, assim, viajar comigo é uma loucura, porque eu sempre vou procurar um lugar mais exótico. Falo assim, preciso tomar aquele sorvete de gergelim. Aí, assim, atravessei São Francisco, e os meus filhos assim, pai, mas por que você quer tomar isso? Porque eu estou sabendo que tem sorvete de... Aí, assim, eu vou procurando coisas diferentes. E na ESPN Brasil, esse meu personagem acabou sendo muito legal para mim mesmo, porque eu ia fazer viagens, assim, eu ia cobrir Copa do Mundo e Jogos Olímpicos, e não era exatamente para falar de esportes, embora o pano de fundo sempre fosse esportes, eu ia lá contar curiosidades do lugar, do ambiente. Esse lugar aqui foi fundado, tal. Então, assim, sei lá, em Pequim, né, foi o lugar mais maluco que eu já fui, já comi cada coisa. Assim, olha, tem um restaurante especializado em carne de burro. Eu falei assim, mas quem come carne de burro? Aí você chega no lugar, é um restaurante para 900 pessoas. Fala, uau! Quantas pessoas comem carne Aí de burro? comi um rodízio de carne de burro, né? Uma orelhinha de burro, o rabo do burro, carne do burro. É bom, é muito bom. Aí já comi rena na Finlândia, já fiz umas coisas bem malucas. E a curiosidade me ajudou nisso, porque... Falar, cara, eu tô aqui, vou tentar num lugar diferente, vou conhecer. Sim, você... Mas não envergonho, eles na verdade gostam até. A gente tem que entrevistar eles, né, na verdade, né, pra saber a verdade sobre como é ser seu filho. Eu gasto muito de terapia pra eles. Porra. Algo no Guia dos Curiosos já te rendeu problema judicial, alguma coisa do tipo? Nada, né? Não. Assim, às vezes tem uns malucos, né, que é engraçado, hoje na internet você recebe umas coisas. Outro dia eu recebi uma mensagem, num domingo à noite, um cara assim, descobri de onde você copia os textos que você fala nos seus vídeos.
falei, Aí o cara, ele transcreveu o que eu falei e comparou com um site que fala de marcas. Aí eu falei, então pera um pouquinho. Aí tirei uma foto do meu livro de 1997 e falei, eu li do meu livro, agora você olha quem copia quem, né? Sim. Então assim, umas coisas que sabe por que alguém faz isso com você. Assim... Mas tipo assim, historiador se irrita com você? Eu não sou, porque você é um jornalista. Mas eu não faço... Por exemplo, eu não faço o que o Laurentino Gomes faz, o que o Eduardo Bueno faz, de contar história. Eu vou contando as curiosidades e cito os livros que eu tiro. Eu não estou concorrendo. Entendi. Você é muito diferente. Informativo. O meu é uma mistura, bem que você falou, é um almanaque. Assim, tem gente que fala assim, Guia dos Curiosos é tipo um Guinness Book. Eu falo, não. Não. Né? Eu não faço... Eu conto umas historinhas, mas eu não estou querendo descrever a história. Sim. São aquelas curiosidades. Eu queria saber assim, como é que é o seu processo para escrever um livro? Eu achei muito interessante, você falou que você levou 1 ano para escrever o primeiro. Imagino que com os outros você, sei lá, já sabendo do sucesso, já sabendo fazer, você foi diminuindo esse prazo. Como é que você cria essa editoria de um livro? Quero começar um livro, como é que você faz? Eu primeiro penso nos tópicos, né? Quais são os capítulos? Os livros geralmente tinham 20 capítulos. Né, foi um padrão que a gente criou no começo. Aí eu penso nos temas, o que vai ter cada um, e começo a me fazer as perguntas. É como se eu estivesse fazendo uma reunião de pauta comigo mesmo. Bom, o que pode ter nesse livro? No Guia dos Curiosos Brasil, eu quero fazer um capítulo sobre comidas brasileiras, quero fazer vai ter histórias, vai ter folclore, e aí eu vou pensando no que cabe e começo a pesquisar. Naquele tempo era mais fácil saber o que não existia, né? Hoje é mais delicado você achar um tema que pode ser ainda diferente. E aí eu ia pesquisando, aí tinha coisa no meio do caminho, falar, isso aqui é muito comum, qualquer livro tem, aí tirava, né? Porque você vai avançando na pesquisa, você vai descobrindo coisas melhores, Sim. Coisas que já não são tão interessantes. E aí eu ia montando, era um grande quebra-cabeça, porque tinha que ter uma lógica, né? Meio cronológica ou não, ia colocando. E o critério era isso, o que me surpreende, o que eu acho que as pessoas vão gostar, eu ia colocando. Você se tornou mais curioso por causa disso? Ou você sempre foi esse cara curioso? Eu acho que eu fui, mas eu era muito tímido, Maurício, era uma pessoa assim que eu... Introspectiva? Eu era muito observador, ouvia muito, falava muito pouco. Eu tenho, por exemplo, uma marca que tem muita gente que acha que é mentira, mas é verdade. Eu devo ser a única pessoa que foi no programa Roda Viva e não fez uma pergunta. Tá aí uma curiosidade. Maravilhoso. Porque eu não conseguia. Porque hoje o apresentador, ele começa e fala assim, agora é a sua vez, a sua vez. Quando eu fui, era batalha. Era aquela arena. Vai! Né? Você não deixava o cara terminar a pergunta, você já... Né? Porque, né? E eu nunca tinha feito televisão na vida. Né? E eu tinha ótimas perguntas para fazer. Era para quem? Para o Carlos Miguel Aidar, que na época era presidente do São Paulo. Eu tinha acabado de fazer uma capa da Veja São Paulo com ele. Você trabalhou na Placar, não foi? Trabalhei na Placar. Eu lembro disso, Então era uma pessoa que eu conhecia, que eu tinha acabado de decupar a vida dele toda, né? Então estava tranquilo, eu tinha ótimas perguntas. Mas eu sempre fui muito educado. Você está fazendo uma pergunta, eu espero você terminar terminar a resposta. Aí eu ia ameaçar, aí o cara já no meio da... Acabou o programa. Aí, bom, intervalo, aí o apresentador falou, Marcelo, vamos lá, hein? Eu falei, tudo pronto. Eu não consegui, eu terminei o programa sem fazer uma única pergunta. Então, para finalizar, faça a sua pergunta pro Aidar agora. Qual a pergunta que você queria fazer que você não conseguiu fazer naquele dia, você faz agora? Eu posso fazer uma pergunta também para terminar? Eu tenho uma pergunta. Deixa só ele responder essa daqui. Qual a pergunta que você ter feito que em anos... Né? É o seu novo peso mosca, eu tô te ajudando. Qual é a pergunta que você queria ter feito pro Aidar? Talvez a família responda, não sei. Não, ele tá vivo. Não, mas não sei. Eu não conheço. Sei lá. Bom, faz muito tempo, eu não lembro exatamente qual pergunta que eu faria naquela época pro Carlos Miguel Aidar. Eu nem sou São Paulino também, né? Não sei. Pergunta difícil essa, Maurício. Mas agora você vai ter que pensar numa pergunta pro, sei lá... O Carlos Miguel Aidar. Carlos Miguel Aidar. Vai ter uma pergunta que ele
levou anos para fazer, ele não conseguiu fazer, ele tá pensando agora, rapidamente. Porque eu tô tentando lembrar da época. Mas o importante é ele respondeu ou a família respondeu, ó, papai tá cansado, não quer responder. Alguma coisa do tipo, mas a pergunta... Não, mas assim, o Carlos Miguel é um cara que eu me dou super bem, já encontrei outras vezes. Eu gostaria de saber se ele percebeu que eu não fiz nenhuma pergunta lá para ele. Ótima pergunta. Carlos Miguel Aidar, por favor, responda direito de resposta. Se você sentiu falta. Você sentiu falta dessa pergunta. Sentiu falta da minha pergunta? Porque às vezes ele tá anos pensando, será que ele não perguntou porque ele tá pensando coisas de você também? Ele não foi com a minha cara? Será que esse cara, ele odeia o meu trabalho a ponto de não me perguntar? Não sei. Faz a pergunta aí, você. Eu queria saber o seguinte, a gente falou muito do teu trabalho e sempre você falou antes do Google. Muitas vezes você citou aqui, né? Antes do Google. Hoje, com o Google, com tudo. Qual o Guia dos Curiosos você faria hoje? Qual assunto? Qual a curiosidade que a gente não tem hoje abrangente aí na internet que você focaria? Por causa do Google, assim... O Guia dos Curiosos acabou deixando em segundo plano uma coisa muito bacana que eu faço desde a mesma época. Eu lancei o Guia dos Curiosos em 95 e em 96 eu publiquei o meu primeiro romance juvenil pela coleção Vagalume, que completou 50 anos esse ano. E paralelamente ao Guia dos Curiosos, eu fui escrevendo romances juvenis que eu acho que foram sempre muito legais. E o Guia dos Curiosos acabou apagando o meu lado de autor de ficção. Eu publiquei 5 livros na coleção Vagalume, que era uma coisa assim, que era o sonho de todo autor. Mas você você ia ter feito Guia dos Curiosos Juventude. É o livro. E eu continuei fazendo, né? Hoje eu continuo, eu tenho 13 romances juvenis publicados, aliás, tem 2 para sair ainda esse ano. E o Guia dos Curiosos não deixa os outros aparecerem. Assim, quando eu vou em eventos de feiras de livros, é para falar do Guia dos Curiosos. E eu gosto tanto da minha literatura. Então, hoje, como o Google acaba hoje resolvendo a questão de um monte de gente, eu deixei um pouco o Guia dos Curiosos em segundo plano. É uma marca que eu adoro. Os vídeos que eu estou fazendo, eu acho que satisfazem o público que eu já tenho e o que não me conhece ainda. As redes sociais, tem muita gente que não tem ideia do que é o Guia dos Curiosos, está me conhecendo agora. Isso é bom também. Mas o que eu hoje estou me dedicando é fazer ficção, que eu acho que foi uma coisa da minha carreira que para mim é tão importante, né? Eu gosto demais dos livros que eu fiz, que eu falo assim, não, acho que agora está na hora do Guia dos Curiosos virar o coadjuvante e essa literatura ganhar um pouco... Eu queria que as pessoas me conhecessem também pelos textos juvenis que eu faço. Então vou fazer o seguinte, a gente está apagando essa entrevista. Apagou? Apagou. Vamos lá. Essa entrevista apagou, a gente vai começar uma entrevista sobre a literatura de Marcelo Duarte e nunca mais falar sobre Guia dos Curiosos. Não, fica sendo a última, vai. Essa é a última entrevista. Eu não vou falar mais pra ninguém sobre Guia dos Curiosos. Pronto, o Guia dos Se alguém me convidar pra falar Guia dos Curiosos... Ou seja, mais um projeto que Maurício Meirelles encerra. O Guia dos Curiosos. Mas o livro, por favor, as redes sociais continuam. Pelo amor de Deus. Vamos falar. As redes sociais continuam, hein? Não vai acabar com isso, Maurício. Literatura, que a gente tá falando de literatura. Não, é. O livro. O livro físico, tá? Esse é o último. Porque eu acabei de... Eu tô me dedicando horas a atualizar todo o conteúdo do meu site do Guia dos Curiosos. Calma. Vamos fazer o seguinte. Esse é o último livro Guia dos Curiosos. Cara, é a escassez, aprendi. Se você não comprar esse, você perdeu toda a obra de um cara que dedicou-se para falar das curiosidades que nós temos que não estão no Google. Verdade. Eu recomendo assistir o Guia dos Curiosos, ler o Guia dos Curiosos. Se você gosta do achismo, com certeza você vai amar o livro. Mas isso é o passado de Marcelo Duarte. Marcelo Duarte é um dos maiores escritores de literatura juvenil que eu conheço. Escreve muito bem, ele tem uma narrativa muito importante, como é o último livro que você escreveu, que é o... Detetive Vagalume e o Misterioso Caso do Escaravelho, que é em homenagem aos 50 anos da coleção Vagalume. Tem o Vida Instantânea, que eu escrevi com a Penélope Martins, que é um livro que já vem com a trilha sonora. É a história de uma banda, Tim, e a gente fez toda a trilha sonora acompanhando o livro. Agora, o Campeão de Vendas,
é o Esquadrão Curioso Caçadores de Fake News. Aí você meteu um curioso, aí você caga aí tudo. Aí Porra, tu beitou, bicho, mas peraí, eu não falei transição... que eu ia. Eu não falei que eu ia deixar de ser o curioso. Que tem gente que não sabe nem o meu nome, me chama de curioso na rua. Entendi. Ô curioso, sou eu. Mas eu acho que você tá fazendo você tá desmamando o Guia dos Curiosos. Então, não, assim, eu só tô mudando assim, ó. Eu não falei que ia acabar com o Guia dos Curiosos, eu falei que ele passa a ser coadjuvante. Maurício, por favor. Vamos lá. Então, o próximo livro vem aí, O Jovem Curioso. O livro novo de Marcelo Duarte, que é uma trama sobre um menino muito curioso. Na década de 80. Da década de 80, que ficava usando trena para medir pizza. É uma história incrível. Mas você tá brincando, mas a minha mulher fala há muito tempo, falou assim, você tem que criar o livro, uma série, A Escola dos Curiosos. Isso vai render. Ela fica falando isso. Posso falar, bicho? Se tu pega a tua vida e transforma em livro de uma forma um pouco mais lúdica, eu acho que é sucesso. Então vem aí o Jovem Curioso ou a Escola dos Curiosos. Putz, estourei. Tá. Não quero ganhar dinheiro, não. Só quero ajudar as pessoas que eu gosto. Ah, vai, Jesus Cristo. Tem que ganhar dinheiro pra caralho, pô. Eu e Jesus, ó, tamo lá em cima. Tá já passei tô com 39. Chupa. Que chupa, velho. Não. Chupa de outra Achei que era pra comemorar. Desculpa. Foi assim que acabou o Guia dos Curiosos. E o achismo. E o achismo também. Marcelo, muito obrigado, cara. É um prazerzaço, cara. Tu é um cara brilhante. Eu acho que dá pra ver que você é um jornalista muito empenhado e um cara muito criativo, cara. Porque você incentivou muita gente que hoje faz coisas baseadas em curiosidade, que é o meu caso, que é só o lado ruim, que você me jogou no mundo. Então eu recomendo aqui, ó, na descrição do vídeo, conheça o trabalho, não o Guia dos Curiosos, conheça o trabalho juvenil de Marcelo Duarte e também o Guia dos Curiosos, que é o coadjuvante desse trabalho primordial, maravilhoso. Mas o Guia dos Curiosos, leia, porque ele é muito legal. E assista também. Assista, sim, vai no TikTok. Ouça. E em breve vem aí a dancinha de Marcelo Duarte no TikTok. A dancinha curiosa. Porque ele começa... Quando chegar em 1 milhão eu vou fazer. Puta, demora. O cara já tá muito... Demora. O cara já tá com os gatilhos de jovem. Chegar 1 milhão, pinta o cabelo. O cara tem que pintar o cabelo. Demora. É bom falar isso. E ó, deixa eu falar, Maurício. Eu recebo vários convites para participar de podcasts, mas lá em casa é o seguinte, quando eu recebo, eu reúno a família e falo assim, ó, recebi tal convite. E aí tem o comitê dos 3 filhos que fala assim, vai que é bom. E quando eu falei do achismo, o pessoal aplaudiu de pé, falou, você tem que ir. Porra, é sensacional. Mas ele recebeu, você usou os convites que ele recebeu também. É o Nudez Podcast. Esse não é não. Podcast não bom. É não. Eu falo, ó, esse é o convite. Esse... tal, né? Não, mas eu vou falar, cara. Eu vou falar. Então eu indico, se você gostou dessa entrevista, indique o Marcelo para falar em outros podcasts melhores do que o nosso, porque vale a pena, ele não vai estar em todos, tá certo? Valeu, gente, muito obrigado, abraço.